Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja com todos. Cumprimentar também a nosso querido internauta que nos assiste pelas plataformas Facebook e YouTube, os canais LAC.consolador, LACC.consolador e também pelo canal @Beto Espírita, tudo junto, @Beto Espírita. Então, meus cumprimentos especiais para aqueles que não podem estar conosco e, utilizando-se do recurso da tecnologia, pode depois acessar e ter acesso aos conteúdos desses canais. São canais espíritas. O texto que foi lido do Evangelho foi até um pouco alongado, e quem prestou atenção, e vi que todos prestaram, ele fala da indulgência. E no começo ele vai dizer que também está falando sobre a caridade, sobre o perdão, que tudo isso faz parte de um combo. Ninguém pode ser indulgente se não pode oferecer o perdão, porque o perdão é uma coisa que se oferece. Ninguém pode ser indulgente para com as faltas alheias se não tem amor e se não é capaz de praticar a verdadeira caridade. Por isso que ele faz essa explanação alongada, mas que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Esse assunto, que está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, o médico grego, Lucano era o seu nome em grego, muito conhecido, já foi por demais falado aqui nesta casa, em outras casas espíritas, nas igrejas de denominações evangélicas, nas igrejas católicas, porque é uma das parábolas mais bonitas contadas pelo maior dos filósofos, o maior sábio que esse planeta já conheceu, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Yeshua era o seu nome aramaico. Mas nós não vamos fazer aqui uma interpretação da parábola, um estudo sobre a parábola, porque creio que todos já conhecem. Mas para que a gente entenda essa lição, esse ensinamento, porque tudo que Jesus falava, normalmente era por uma provocação de alguém que queria testá-lo, ou alguém que, numa provocação bondosa, queria saber, queria beber daquela fonte da boa nova, a boa notícia que ele trazia dos céus para nós, em humanidade. E como disse, para a gente entender bem essa parábola, que está no capítulo 10, mas vou usar aqui só para ilustrar. Estou aqui com o Novo Testamento, na tradução de Haroldo Dutra Dias, que é muito bom. Ele conta duas histórias antes de contar essa parábola. Começando pelo item, no capítulo 15, no versículo 1. Do versículo 1 até o versículo 7, ele conta uma pequena parábola, uma historieta, uma historiazinha pequena. Do versículo 8 ao versículo 10, ele conta uma outra história. Dizendo isso, para uma melhor contextualização da nossa fala de hoje. Por que é que Jesus conta essas duas historiazinhas antes de contar a parábola do filho pródigo? Quando eu digo que é uma das mais belas parábolas, acho que é até imprópria essa colocação, porque não há nenhuma parábola contada por Jesus que não fosse bela, que não fosse igualmente ilustrativa, importante para todos nós e a humanidade. Jesus falava para os discípulos, para aqueles outros que assistiam a ele, aquele séquito que se formava onde ele passava, mas a fala de Jesus, ela é atemporal. Falou há 2000 anos, mas é como se estivesse falando para nós nos dias de hoje. É só fazer um upgrade, uma atualização
e trazer para a nossa cultura dos dias atuais, que vamos ver a similaridade, a relação direta com os ensinamentos do Cristo. O texto evangélico não diz exatamente que Jesus foi convidado. Isso está no capítulo 15 de Lucas, começando a parábola do filho pródigo, no versículo 11 e vai até o 32. Nesse texto da parábola, não fala que Jesus foi convidado, mas dá a entender, por uma dedução lógica, que Jesus teria sido convidado para uma refeição e numa casa de pessoas talvez importantes ou de certa posição social e econômica, porque tinha muita gente. E em lá, estando, também estavam publicanos e fariseus que se achegaram. Quando souberam que Jesus ali iria estar, também foram. Porque estes estavam sedentos da boa nova, sedentos da palavra confortadora e consoladora que o Cristo trazia para todos nós e para aqueles irmãos daquela época. Mas como também se encontravam fariseus e escribas que pertenciam a uma classe social diferente, eles eram orgulhosos, se achavam mais importantes do que os outros, que os pagãos. A palavra, quando fala pagãos, é o mesmo que gentios, querendo dizer que era quem não era judeu ou quem era estrangeiro. Portanto, os fariseus, os escribas, eles se achavam superiores àqueles outros. E eles se achavam também os cumpridores fiéis da Torá, ou seja, das leis de Moisés, do Pentateuco mosaico, dos profetas, os livros dos profetas, e os outros, Talmud, Cabalá, todos os livros que compunham a lei e os profetas, como dizia Jesus. Os publicanos e os pecadores assim considerados, como estavam ali, os escribas murmuravam com os fariseus. Eu digo que era uma espécie de cochicho. Falavam baixinho. Olha, esse aí não é o Messias? Não é o que vocês dizem que é o profeta de Nazaré, o enviado de Deus? E como ele come com pecadores e publicanos? Jesus não ouviu o cochicho, mas pela hierarquia moral que ele tinha, captou as vibrações daqueles cochichos maldosos. E é como se ele chegasse para eles e dissesse: olha, eu vou contar aqui duas historinhas para vocês, e depois vou contar uma outra baseada nessas duas, para vocês entenderem por que é que eu como com publicanos, com pecadores, com gente de má vida, com mulheres consideradas também de conduta não muito abonável. E aí ele conta a parábola conhecida como a parábola da ovelha perdida. E essa parábola é interessante, que um homem, um pastor de ovelhas, Jesus utilizava nas suas parábolas a linguagem que era conhecida por aquele povo. Se utilizava das figuras conhecidas dele. Era um povo pastoril, portanto, falando de ovelhas, os pastores que cuidavam das ovelhas. Falava da pesca, das redes, porque também era uma classe de pessoas que ali habitavam, os pescadores. E também dos agricultores, quando ele falava da vinha, né? Conhecereis a árvore pelos frutos. Então ele se utilizava de uma linguagem fácil de ser compreendida para aqueles a quem ele falava e transmitia os seus ensinamentos, a boa notícia dos céus. Então ele diz que esse pastor de ovelhas, ele faz uma pergunta contando a parábola.
qual de vós, digamos, qual de vocês que tendo 100 ovelhas, que era um rebanho considerável de ovelhas, tendo 100 ovelhas, uma delas se desvia, se desgarra do rebanho, e vocês não deixam as 99 no monte e saem à procura daquela ovelha desgarrada, até que a encontre, e quando a encontra, põe no ombro e volta feliz e chama os amigos e diz: regozijai-vos, porque encontrei a minha ovelha que havia se perdido. E naturalmente que os publicanos, os escribas e fariseus, como que não entenderam bem aquela história. Ele também captou e disse: vou contar uma outra, para facilitar. Qual mulher que tendo 10 dracmas perde uma e não é capaz de remover toda a casa, acender uma lamparina, vasculhar por baixo dos móveis, em cima, nos lados, no terreiro, onde quer que seja, até que a encontre. E quando a encontra, chama suas amigas e feliz diz: regozijai-vos comigo, porque havia perdido uma dracma e a encontrei. E aqui a gente faz um pequeno esclarecimento. Espiritismo é cultura, não é? A dracma era uma moeda grega, equivalente ao denário romano, que ambas vigiam naquela época, naquela região. Na região de Israel. Quando se fala na Palestina dos tempos de Jesus, na verdade, a Palestina não existia nos tempos de Jesus. Só também para esclarecimento. Aquela região existia, mas não com esse nome. Esse nome só foi dado pelo imperador Vespasiano, se não me falha a memória, já com a queda, a destruição do templo de Jerusalém, que também já não era mais aquele templo de Salomão, mas foi destruído. Vespasiano era o imperador romano e o templo foi destruído pelo general Tito, que depois tornou-se imperador de todo o vasto império romano. E por que chamou Palestina? Porque quando ele derrubou o templo, houve uma revolta e foram vencidos, porque o exército do imperador romano era muito poderoso. E como uma espécie de... Como se faz hoje com o antissemitismo, também eles queriam fazer naquela época, apagar da história os judeus. Então, eles deram o nome de Palestina. Palestina é o nome aportuguesado. Na verdade, vem dos filisteus. Lembram da briga de Golias com Davi? Davi venceu Golias, que era um filisteu. E os filisteus eram como samaritanos. Para os judeus, eles não gostavam nem de ouvir falar. Então, a palavra era filistim, que vem dos filisteus. Aportuguesando, chegou a ter Palestina. Mas se falar em Palestina, a gente sabe que era aquela mesma região. Bom, então, quando Jesus conta essa parábola da mulher que perdeu uma dracma, ficou feliz por encontrá-la, ele também estava usando a linguagem, a linguagem simbólica de uma moeda, e essa moeda equivalia a um dia de trabalho árduo do cidadão naquela época. Mostrando que tanto a ovelha tinha uma importância grande para o pastor, quanto a moeda tinha a importância muito grande para a mulher. Porque as mulheres recebiam dote. Os pais das mulheres, quando casavam, recebiam dote, porque se a mulher ficasse viúva, ela tinha com que sobreviver. Porque viúvas eram meio que discriminadas. Então era um meio dela ter uma reserva para sobreviver se caso viesse a falecer o marido antes dela. Quando Jesus conta essas duas parábolas, ao final da primeira, da ovelha perdida, ele diz: por isso eu vos digo que nos céus há mais alegria por um pecador que se arrepende
do que por 99 justos que não se arrependem. Eu digo, por 99 que se acham justos e, por tal, pensam que não necessitam de arrependimento. Qual de nós não necessita de arrepender-se de alguma coisa que fez? Qual de nós pode se achar justo? Então vê que a parábola do filho pródigo, com essas duas anteriores, tem tudo a ver com os nossos dias atuais. Não é verdade? Bom, e a parábola do filho pródigo, quando ele termina as duas, ele diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço chega para o pai e diz: pai, eu quero minha parte da herança. Não estou lendo o texto ipsis literis. Vou usar também uma linguagem mais fácil da gente compreender. Então, como todo jovem, adolescente, sem juízo ainda, pai, eu estou querendo que o senhor me dê minha parte aí da herança. O pai tinha muita coisa. Eu estou pensando em ganhar vida, sair por aí. Preciso viver novas experiências. E o pai, naturalmente, fica triste. Mas aqueceu ao desejo do seu filho. Pegou os bens, repartiu. E, poucos dias depois, diz o relato do evangelista Lucas, no capítulo 15 do seu evangelho, que o jovem bateu asas e foi embora. E foi para uma terra distante. E nessa terra distante, longínqua, gastou dissolutamente tudo aquilo que ele havia recebido como parte de sua herança. Gastou com mulheres nas casas de alegrias, digamos assim, né? Gastou com um monte de bobagem. Foi curtir, na linguagem de hoje. Saiu de boa, curtindo a vida. Mas o que só se gasta e não se repõe, se acaba um dia. E acabou. E diz o texto que veio como consequência do seu uso equivocado do livre-arbítrio, apareceu sobre aquelas terras longínquas uma grande fome, uma grande seca. E ele se viu em situação de grande penúria. Obrigado que foi a refletir e caiu em si. Diz o texto, caindo em si, pensou: quantos empregados meu pai tinha assalariados e eu era patrão? Hoje me vejo numa situação que não tenho nada, nem o que comer. Havia um certo criador de porcos que, nas proximidades, ele viu como única alternativa pedir um trabalho assalariado cuidando dos porcos. Cuidar de porcos para um judeu é algo inimaginável. Porque no livro Levítico do Antigo Testamento, da Torá, do Pentateuco de Moisés, no livro Levítico diz textualmente quais animais você não pode comer. O porco é o deles, o pior. E lá ele especifica: coelho, tem que o animal ter a pata fendida com uma fenda no meio, né? E ter ruminante. Se um ou outro não for, enfim. São vários animais que o livro Levítico discrimina textualmente, que não pode haver. E torna-se impuro aquele que comer. Muito menos tocar no corpo de um animal daquele já morto, num cadáver. Então, os judeus levavam aquilo muito a sério. Porque, do jeito deles, o judeu era cumpridor das leis de Moisés, da Torá. Esse jovem pede abrigo e pede trabalho, e o dono dos porcos diz: tudo bem, você vai cuidar dos porcos, mas não pode comer a comida deles. Você é pago para cuidar dos porcos, não para comer com eles.
Nem a comida dos porcos ele pôde comer. Então aí, na linguagem nossa, caiu a ficha. Ele disse, vou voltar para minha casa, vou pedir perdão ao meu pai e dizer, pai, perdoa-me, pequei contra os céus e contra ti. Portanto, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas peço que me dê um trabalho assalariado, na condição não mais de filho, mas de um empregado simples, sem nenhuma regalia. E assim o fez. E pai conhece filho de longe, não é? O pai, quando acho que saiu na varandinha lá, e vê o filho longe ainda, e disse, aquele é meu filho. E o pai sai correndo, e encontra o filho ainda muito antes de chegar à frente da casa, se abraça, beija o filho, e fica feliz da vida. Quando chega em casa, dá ordem aos seus servos, matem o novilho mais cevado que tiver, para comemorarmos a volta do meu filho, este que estava perdido e foi reencontrado. E chamaram naturalmente as flautistas, as pessoas com música, para comemorar, porque para ele era um motivo de festa. Um filho que havia perdido foi reencontrado. Por isso que a gente sempre fala hoje no popular, né? Olha, o filho pródigo voltou, não é? Pois bem, no andar da festa, da comemoração, o filho mais velho, que se encontrava na labuta, cuidando da lavoura dedicadamente, ao final do expediente de trabalho, volta para casa. E antes de chegar em casa, já ouve o barulho, o frenesi das músicas, e pergunta a algum dos servos, o que está acontecendo? Ah, o seu irmão voltou, e seu pai está tão feliz, mandou matar um novilho cevado. Venha participar. Mas o filho mais velho não quis entrar. Foram dizer ao pai, o pai voltou. Meu filho, entre, participe da alegria, seu irmão voltou. Ah, meu pai, a vida toda te servi fielmente, cuidando dos nossos interesses, das nossas propriedades, honrando, cumprindo suas ordens. E o Senhor nunca me deu nenhum cordeiro para celebrar com meus amigos. E esse é teu filho, que saiu, gastou tudo, o Senhor manda matar um novilho cevado. Me desculpe, pai. Meu filho, releve, este seu irmão estava perdido e foi reencontrado. Venha participar. O texto, naturalmente, não fala se o filho entrou ou não, o mais velho. Mas a história é essa. Como era uma parábola, né? Parábola é uma história com E, sem o H. Quer dizer, é um conto, é uma narrativa para ilustrar um ensinamento. É uma fábula, mesma coisa. E era um método muito utilizado naquela cultura pelos grandes sábios. E esse que fez essa parábola era, dentre os sábios, o maior de todos. Creio que ninguém aqui duvida disso. Agora a gente pergunta, qual a relação do filho pródigo dessa história com os nossos dias atuais? Primeiro vamos contextualizar também o significado da parábola, da palavra pródigo. Não é aula de português, claro. Mas às vezes a pessoa ainda não conhecia bem esse significado e ela tem vários significados. Pródigo significa aquele que gasta muito. Perdulário, esbanjador. Creio que foi esse o sentido em que Jesus utilizou na parábola para ilustrar aquela história provocada pelos cochichos de um fariseu com um publicano, censurando Jesus porque comia com os pecadores. Então, o outro significado dessa palavra, pródigo, abundante. O mar é pródigo em alimentos, quero dizer que o mar é rico em peixes,
em crustáceos, em mariscos, enfim, em muitas coisas que nos servem de alimento. Haroldo Dutra Dias, a propósito, que é o autor desse livro que eu acabei de mostrar aqui, o Novo Testamento, uma vez ele dizendo, e eu achei mais interessante isso, como ele sabe muito e eu pouco, eu aprendo com quem sabe muito, né? Ele dizia, essa parábola poderia muito bem ser chamada de a parábola dos dois filhos, ou a parábola dos três pródigos. Porque todos os três personagens dessa história, em algum momento, agiram com muita prodigalidade, agiram como pródigo. O mais novo pede ao pai que lhe dê a herança. Então ele foi pródigo no sentido de perdulário. Ele saiu por aí esbanjando. Quantos de nós não conhecemos na família, nos vizinhos, e alguém que é assim? Gasta. O consumismo hoje em dia está muito em moda. Quer ver? Vai lançar o Samsung S Ultra 25 já lançou. Já formam fila. Mas ele comprou 25 agora, nem está ainda usando direito. Ah, mas eu tenho 26, eu quero. É um consumismo desnecessário. Né? Black Friday, vê as filas que ficam. Lá na América e cá, como lá, a mesma coisa, todo mundo. Isso é uma espécie de pródigo, esbanjando, sem necessidade. O filho mais velho, tido por dedução como o bom moço da história, o filho obediente, dedicado, cumpridor dos deveres, se a gente observar direitinho, também foi pródigo. Pródigo em egoísmo, pródigo em avareza. Porque imagine, naquela época como hoje, aqui tem gente da área de direito, sabe que na lei de sucessão, me parece que eu não sou da área, mas um filho não herda de pai vivo, né? A herança é quando o pai morre. Naquela época, só que era muito ofensivo um filho pedir a parte que lhe cabe na herança para um pai, estando ele ainda vivo. Era uma ofensa, era algo imperdoável, servia como motivo de reproche, de chacota diante da comunidade, daquela sociedade, pelos anciãos. Olha, filho de fulano não soube não? Desejou a morte do pai. Como? Foi matado? Como? Não pediu a herança. Era o mesmo que pedia a morte do pai. Mas vejam, pelo dever da primogenitura, o filho mais velho, que era o primogênito, na herança ele tinha direito a mais do que o mais novo. Ele tinha direito a 2/3 da herança. Ou seja, vamos dar uma conta redonda, para facilitar o cálculo, quem não gosta muito dos números. 90, vamos falar em milhões, né, que encha mais os olhos. 90 milhões. O filho mais velho ficaria com 60 milhões, 2/3. 1/3, que seria os 30, ficaria com o mais novo. Pelo texto, a dedução hipotético-lógica leva a crer que o filho mais velho, aceitou de boa os 2/3 da herança. Ele tinha também o dever de dizer, pai, porque ele devia intervir, e ele não interveio. Pai, o senhor não pode fazer essa concessão porque está indo de encontro ao costume, à tradição do povo hebreu. Vamos ferir as leis de Moisés, do nosso patriarca Abraão e dos nossos Isaac, Jacó e toda aquela descendência. Era dever do filho mais velho, do primogênito, fazer essa interveniência, e ele não fez. Então veja que ele foi pródigo também em avareza, em orgulho, e pródigo na falta de indulgência para com seu irmão, que era dever dizer, pai, ele errou, mas é nosso irmão, é seu filho, vamos agora recebê-lo, acolher com amor e orientá-lo. Ele ainda é novo, talvez o exemplo, a dor, fez com que ele agora aprendesse. Ele voltou humilhado,
pediu com humildade perdão, reconheceu o erro, arrependeu-se e tentou reparar o erro. Só que não mais na condição de filho, como um trabalhador assalariado. Vamos orientá-lo, pai. Porque na história o pai manda buscar a melhor túnica, que tinha as túnicas das famílias, tipo assim com um brasão, que identificavam as famílias. Tanto que Jesus, quando está diante da samaritana no poço de Jacó, ela olha para ele e diz: como tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher e samaritana? Por que ela achou que ele era judeu? Que ele parecia com os outros. Por causa da túnica que ele e os seus discípulos usavam. Então o pai manda colocar a melhor túnica e o anel da família que tinha também, restituindo ali simbolicamente a sua condição de membro da família, a sua reinserção social, ou digamos a sua reinclusão, está tão em voga essa palavra, na família. E certamente seria outra história. Mas na história contada por Jesus, para chamar a atenção, o filho não agiu dessa forma. Não interveio, foi orgulhoso, foi avarento, foi o outro pródigo da história. Por isso que Haroldo Dutra diz que a parábola bem que poderia chamar-se a parábola dos dois pródigos. Mas, como eu disse, também poderia ser chamada de dos três pródigos. O pai. Quem é o pai dessa história, analisando assim? Porque Jesus faz ali uma analogia com nós em humanidade. Ele compara as individualidades na figura dos dois filhos, o perdulário e o outro que ficou com o pai. E depois ele faz analogia com o pai. Um pai extremamente amoroso, indulgente, compreensivo, e que ao invés de reprimir, acolhe o filho caído com amor, com compaixão, e lhe restitui as condições de filho novamente, que é esse o dever de todos os pais. Ajudar o filho quando cai. Primeiro ajudar que ele não caia. Mas como os filhos, às vezes incautos, como todos nós, às vezes caímos, o pai ajuda-o a soerguer para que não caia novamente. Então, quem é o pai dessa história, numa simbologia emblemática? Deus. É o pai extremamente amoroso, que é o contrário de que algumas religiões, sem nenhuma crítica, entendem, sobretudo alguns líderes religiosos, que ameaçam com as penas eternas, com o castigo perpétuo e com as chamas do inferno. Se um pai da terra, cheio de defeitos, imperfeito ainda, que está no modo de provas e expiações nesse mundo, não é capaz de agir assim, como se imaginar ou conceber a ideia de que um pai, o Criador, Abba, como chamava Jesus em aramaico, pai, o papai, esse pai iria condenar um filho por uma falta que fez, grave até, apenas perpétua, de forma irredutível, sem nenhuma chance para que esse filho pudesse se reerguer. Para aquela ovelha, olha o simbolismo, aquela ovelha que se desgarrou do rebanho, voltasse ao redil. E Jesus diz: nenhuma ovelha a mim confiada pelo meu Pai se perderá do meu rebanho. Ele dizia: eu sou o bom pastor. Veja, quando ele usa o adjetivo bom, ele está dizendo que havia muitos pastores naquela cultura, naquela sociedade, mas ele diz que ele é o bom pastor. Ele não disse eu sou um bom pastor, usando o artigo indefinido. Ele usou o artigo definido. Eu sou o bom pastor. E esse bom pastor é aquele que cuida bem de suas ovelhas. Nós somos essas ovelhas do redil do Mestre Jesus, confiadas a Ele pelo Pai. Portanto, nenhuma se perderá.
toda a nossa falta será relevada. Será dada como lição. Mais interessante que esse Pai bondoso e misericordioso que é Deus, que é aquele da parábola, na relação de similitude, também não é um Pai aquiescente com os erros dos filhos. É um Pai que compreende e não castiga, mas ele exige que suas leis sejam cumpridas. Nós, filhos incautos, ainda crianças espirituais, no que se refere ao desenvolvimento moral, é que quando estamos diante da prova ou da provação, aí achamos e nos sentimos que estamos sendo punidos, castigados. Muitas vezes, equivocadamente, quantas vezes não se ouve dizer é castigo de Deus? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Não é? A gente ouve muito frequentemente isso. A justiça de Deus nem tarda e também não falha, claro, porque ela vem no tempo certo. Ela vem no tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem. O tempo de Deus é a eternidade. O nosso é medido pelas horas, em função do nosso planeta. Na eternidade, o tempo é outro. Então, uma das leis que Deus exige que seja cumprida, e a gente frequentemente sente o cumprimento dessas leis ainda na atual encarnação. Lei de causa e efeito. Toda causa gera um efeito, toda ação gera uma reação. Se a causa é boa, o efeito igualmente será bom. Se a causa não é boa, o efeito não será bom. É o óbvio ululante. É a coisa mais simples de entender. Então, diante dessas leis, quando a gente se vê diante da consequência de cujos atos nós praticamos, que deram causa àquele sofrimento, aí dizemos, estou sendo castigado, mereço esse castigo de Deus. E Deus não tem nada a ver com esse castigo. Nós próprios escolhemos os nossos castigos, as nossas penas. Espírita não gosta muito de ler, mas já estão lendo hoje um pouquinho, né? Tem uma obra muito importante do Pentateuco, agora kardeciano, ou kardeciano, é a mesma coisa, O Céu e o Inferno. Leiam essa obra. Lá fala sobre essa questão das penas eternas. Então, baseado que Deus não castiga ninguém, mas também não quer nenhum filho descumprindo lei, sendo recalcitrante, quanto mais as suas próprias leis são cumpridas por nós próprios. No Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação, está lá. Causas atuais das aflições. E lá ele diz, se nós fizermos uma investigação simples, veremos o que fizemos de errado no dia de hoje, no dia de ontem, ou nessa encarnação, quando era jovem, quando era adolescente. Enfim, nós vamos encontrar a causa, talvez, daquilo que estamos passando agora. Aí depois, em outro item do mesmo evangelho, do mesmo capítulo, ele diz, causas anteriores das aflições. E ele explica, buscai a causa dos vossos sofrimentos. Se não encontrares no hoje, está no ontem. Usando aqui uma linguagem simbólica. Se não encontrares nessa encarnação, certamente está numa encarnação pretérita. Está numa encarnação passada. E como eu estou com a fatura em aberto, eu tenho um débito, e hoje já adquiri um pouquinho de crédito, uma moeda corrente para pagar parte da dívida, chegou agora a fatura, e eu tenho que pagar. E no pagamento dessa fatura, pela contabilidade espiritual, o homem entende que está sendo punido, que está sendo castigado. Quando, na verdade, Jesus vai dizer, no discurso mais famoso que a humanidade conheceu, o Sermão da Montanha,
Estará nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Encontra-se também em Lucas e em Marcos, alguns fragmentos. Mas no de Mateus ele é bem elastecido. E Jesus vai dizer, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que sofrem. Olha, bem-aventurado significa feliz. Ventura é sinônimo de felicidade. Bem-aventurado quer dizer muito feliz. Você que sofre. Você que está em aflição. Mas, Senhor, eu estou feliz em aflição. Você não está vendo o sufoco que eu estou passando? Pois, seja feliz, porque você está tendo condição de pagar uma dívida e vai limpar seu nome no Serasa espiritual. No balanço da sua contabilidade, ele vai fechar agora o crédito superior ao débito, portanto, no verde, o vermelho é apagado. Por isso que Jesus diz, sejam felizes, porque estão tendo a oportunidade de apagar uma mancha no seu perispírito. Perispírito, para aqueles que ainda não estudaram essa parte, que não conhecem, é uma espécie de corpo do espírito, ou digamos, é uma aura, é um molde do nosso espírito. É por esse perispírito que nós sentimos as sensações, que quando alguém diz que viu um espírito, na verdade foi o perispírito. Perispírito significa peri, em torno de. Lembre-se, periferia da cidade, em torno da cidade. Então o perispírito também é o nosso registro de tudo que nós fazemos. Ali é uma espécie de arquivo, em cujos escaninhos constam tudo que a gente fez nesta encarnação e em todas as outras. Então, quando eu vou pagando certa dívida, aquela fatura que está lá, em determinado escaninho do meu perispírito, vai sendo quitada, desaparece. Então Jesus sabiamente diz, sejam felizes quando estiverem sofrendo, mas só vale se sofrermos resignadamente. Porque nada adianta eu pagar uma dívida reclamando. Eu devia estar feliz que limpei meu nome, estou com meu crédito agora limpo no mercado, numa comparação análoga. Então devemos estar felizes porque agora estamos com crédito. Crédito na contabilidade de quem nós devemos ter crédito, que é do nosso Pai, da contabilidade espiritual. Mateus 5,48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Se nós formos trilhando nossa caminhada, procurando cumprir os ensinamentos que Jesus deixa para nós seremos perfeitos. Porque Jesus afirmou isso, que nós podemos e devemos ser perfeitos. Mas não perfeito nunca como o Pai, porque senão seríamos também iguais ao Pai. É a perfeição relativa que nos é possível. Como a felicidade não é deste mundo, está lá no Evangelho também, mas é a felicidade plena, porque aqui é um mundo de provas e de expiações. Nós podemos sentir momentos felizes, sensação de felicidade por algum momento, por alguns dias, mas já viu o ditado? Toda vez que eu estou feliz, tem sempre uma desgraça acontecendo depois. E toda vez que está no sufoco, uma coisinha boa acontece depois também. Lembra que Chico Xavier, saudosa memória, num dos bate-papos que ele tinha com o seu benfeitor espiritual, o Espírito Emmanuel, ele pediu, deu um recadinho para Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. O que é que você quer, Chico? Mas não está vendo que eu estou sofrendo tanto, problema na vista, é problema no coração, é não sei o quê. E ele, mano, olha, ela é muito ocupada, né? Mas, quando eu tiver uma oportunidade, vou falar com ela. Tempos depois, ele volta e Chico lá. Olha, Chico, pega o papel e anote. Trouxe a resposta do seu pedido, a Mãe Santíssima. E ele, pois não.
pegou a caneta, pôs aquela posição tradicional dele. Aliás, essa posição que ele botava a mão sempre aqui, não era por nenhum cagoete de médio, não. O médio não precisa botar a mão aqui nem ali para receber mensagem, tá? Para quem não entende. Ali era porque ele tinha um problema de sensibilidade à luz. Ele tinha problema na visão, então ele botava assim para diminuir, ó. Então ele ficou na posição, e ele disse, pois não. Aí o Espírito Emmanuel disse, Mãe Santíssima mandou lhe dizer que tudo passa. Ponto. Aí ele disse, pronto. E disse, acabou. Ela mandou dizer que tudo passa. Mas só isso? É, Chico. Ela mandou lhe dizer que tudo nessa vida passa. Tudo aqui é passageiro. E eu costumo até dizer, numa espécie assim alegre, que no nosso mundo tudo é passageiro. O único que não é passageiro é o motorista do ônibus quando está de folga. Porque senão ele também é passageiro. Então, gente, nessa parábola do filho pródigo, vou encerrar hoje sem passar muito do tempo, sei que o povo está doido para ir embora. Então, nessa parábola, a gente pode fazer uma relação direta com todos nós. Quem não conhece um irmão, um pai, um filho, que é pródigo nessa modalidade de ser perdulário, esbanjador, gastador, compra tudo que vê, só vive pendurado no empréstimo, só vive no cartão de crédito. Nós, muitas vezes, somos esse filho jovem, esse filho pródigo. E quantas vezes não somos aquele filho mais velho, que quando alguém cai diante da gente, e a gente diz, mas eu não lhe avisei tanto, bem feito. As leis de Deus tardam, mas não falha. Ou, quando muito diz, eu vou lhe ajudar, mas sinta que você errou. Eu abri seu olho, você errou porque quis, mas eu sou bom, vou lhe ajudar. Então nós também somos o pródigo em orgulho, em vaidade, em falta de indulgência, em falta de perdão, em falta de empatia de se colocar no lugar do outro, como se nós nunca houvéssemos também cometido erros dessa ou daquela forma. E quantas vezes também não somos aquele pai pródigo que tem aquele filho, que comumente se diz, esse menino é a ovelha negra da família. Quantas vezes o pai até é motivo de ciúme dos outros filhos, o pai só gosta dele, porque o pai, na verdade, se preocupa mais com aquele que dá mais trabalho, que está fora do caminho reto, porque os outros, eles sabem que estão bem, então não causam preocupação. Então, muitas vezes também somos esse pai pródigo da história. Assim, Jesus conclui esse ensinamento. E eu espero que... Eu tinha mais coisa para falar, gente, mas o tempo é cruel. Então eu espero que tenha conseguido passar para vocês, todos queridos, você internauta, que está chegando ao final comigo aqui, tenha compreendido e possa fazer uma reflexão, verificando naquilo que você pode, com o exemplo dessa nossa conversa de hoje, com uma boa reflexão, ver o que pode modificar. Ver onde você está sendo pródigo, se no sentido perdulário ou no sentido de abundante em qualidades boas, em misericórdia. E veja se você pode ser aquele pai pródigo da história. Então, agradeço a paciência de vocês todos e rogo ao Senhor Jesus, nosso Mestre, que abençoe todos, curva de bênçãos, vocês que são frequentadores dessa casa, cujo nome enobrece a todos, o Cristo que consola, o Cristo Consolador. Muito obrigado, Deus os abençoe e até uma próxima, com a graça do nosso Senhor Jesus. Até a próxima.